Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz e eu ainda não saí do Brasil. E daí, pessoal, eu sou o Renan aqui. E como assim? A gente tá exportando profissionais? Meu nome é Paulo Monsores. Morar fora é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom. E este é mais um episódio do PodTag. Hoje a gente vai conversar sobre imigração para a Alemanha, oportunidades de trabalho para quem é da área de TI ou até de outras áreas que tiver interesse em ir para esse país. E antes da gente começar, a gente está com um formatinho novo agora na abertura. Então, por favor, não pule. Mas, se você quiser pular, você pode pular para 8 minutos e 4 voltas do Michael Schumacher. A gente tem recebido vários feedbacks nos últimos episódios, tem sido muito legal. Vocês têm comentado lá no aplicativo, têm mandado e-mails, ou para quem aqui de Curitiba tem dado feedbacks pessoalmente. E a gente está muito feliz. Muito obrigado a você, ouvinte, que tem investido um pouquinho do seu tempo para nos dar sugestões. Muito bem-vindo. E agora, no novo formato, a gente vai ter algumas dicas para você estar aí verificando durante a semana. E a primeira dica é o podcast da semana. Nós vamos indicar dessa vez o podcast Segurança Legal, que é dirigido pelo Guilherme Goulart e pelo Vinícius Serafim. Quem deu a dica foi o João. O Segurança Legal, ele é produzido pelo Guilherme e pelo Vinícius, como o Luiz falou, e eles trazem sempre um conteúdo de bastante qualidade na área de segurança da informação, inclusive trazendo pesquisadores da área. E além disso, eles têm um segundo formato, que é só o de notícias, que é bem recente, que são só notícias da área de segurança da informação também, só que sem fazer um conteúdo pro podcast, é somente um resumo de notícias. Então eu acho que vale a pena gastar um tempinho aí e ouvir esse podcast. Isso aí. Eu anotei aqui pra começar a ouvir já. E no próximo episódio eu faço meu comentário. E nós também vamos deixar sempre uma dica de um evento que vai acontecer nas próximas semanas. E a dica de hoje é o React CWB, a 14ª edição aqui em Curitiba. Vai acontecer no dia 26 de junho de 2018, das 7 às 9. O link vai estar aqui na descrição. Se você quiser compartilhar algum conteúdo também, ainda dá tempo de conversar lá com o pessoal da organização. Então se inscreve aqui embaixo, é gratuito, vai ser lá no Spotify. E nos diga depois nos comentários o que você achou do evento. E um novo quadro que a gente vai ter aqui, e a hora que você, ouvinte, participa, é o hashtag dos ouvintes. A gente vai reunir tudo que vocês mandaram durante a semana para validar junto com outros usuários, outros ouvintes, e aquilo que a gente já está aplicando. Ou seja, o seu feedback, a sua ideia, o seu e-mail vão ser lidos aqui. E a gente separou alguns aqui. O Alan Jacuzzi, ele sugeriu para a gente colocar o tempo de cada episódio lá no site, porque às vezes você quer ouvir um episódio mais rápido ou tá com um tempo que é um pouco mais longo. Então, para ficar mais fácil, já está lá no site. Se você gostou, dá um joinha e manda um beijo lá no grupo. O Brian Freitas sugeriu um tema desenvolvimento mobile. Então a gente pode trazer esse tema no futuro, até mesmo separar em um conteúdo para Android, outro para iOS, e tá trazendo esse conteúdo aí para vocês. É um grande amigo meu. Um abraço. Bacana. O Marco Antônio aqui escreveu: espero que grave mais episódios com dicas de boas práticas de programação. É uma coisa assim que a gente pode trazer, até talvez alguma coisa mais específica. A gente vai ver nosso leque aqui de atividades e encaixar isso justamente para, já que a voz do povo é a voz de Deus, né? Já diz assim. Então a gente vai trazer assim mais informações sobre boas práticas. Se você gostou desses dois temas, entre lá no grupo do Facebook e avise, eu gostei do tema, pode gravar, daí a gente já reorganiza a nossa pauta aqui. E essa semana a gente recebeu um feedback muito legal pela nossa página do Facebook, lá da Júlia Teotônio. Ela escreveu assim: bom dia, equipe do PodTag, tudo bem? Eu descobri o cast no agregador e já maratonei. Pautas, debates, formato, relevante de alta qualidade. Meus parabéns. Uma crítica que eu espero que seja construtiva é contra a trilha no início e no fim dos episódios. Fica muito alto e dificulta a compreensão do que vocês falam. Boa sorte na jornada e que vocês continuem crescendo e trazendo conteúdo de qualidade para a podosfera. Júlia, muito obrigado pelo seu feedback.
Em relação à edição, como nós ainda somos muito novos, tem muita coisa que a gente está aprendendo, mas a gente já está melhorando. Algumas outras pessoas comentaram também sobre edição. Então, pessoal, peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Compreensão. Sou eu que edito, eu sou desenvolvedor, eu não sou editor, mas eu faço com muito carinho e estou buscando melhorar em cada episódio. E se você acha que esse episódio de hoje está melhor, ou os anteriores que a gente também buscou melhorar na qualidade, por favor, deixa um feedback positivo para eu saber que eu estou indo no caminho certo. Só não esqueça que eu sou limpador de trilhas de áudio, tá? Se você ouviu algum corte, a culpa é do Renan. Exatamente. E nós também não vamos deixar você na mão. A gente vai sempre divulgar promoções da semana exclusivas para o nosso podcast. E como você já sabe, nos episódios anteriores, você tem 10% de desconto na Casa do Código. Então tem uma porrada de livros lá de altíssima qualidade, que é muito fácil de ler, é muito tranquilo, você aprende muito, muito, muito. Então pega o cupom que está aqui na descrição e vai lá usar o livro agora. E como vocês já sabem, nós também entramos para a lista dos top podcasts do Brasil. Boa! Uhul! E o Hexa! Cashbox também, é isso aí. O Cashbox ofereceu para você, ouvinte, um cupom exclusivo para você ganhar 3 meses de todas as funcionalidades premium. O cupom é 90 dias, anotem, 90 dias. Entra lá nas configurações, coloca esse cupom, ganha 3 meses grátis. E não esquece de se inscrever no Cashbox, deixar os seus coraçõezinhos, deixar seus comentários, porque isso incentiva que a gente faça conteúdo cada vez melhor e com cada vez mais frequência. E o último aviso de hoje, não menos importante, nós temos um grupo no Facebook. É lá que a gente vai validar as ideias, é lá que a gente vai divulgar os próximos episódios e você vai receber o episódio mais cedo. Ele sai na segunda-feira oficialmente, mas para quem está no grupo ele sai antes, no sábado ou no domingo. Então é isso aí. Em breve muitas novidades aí, hein, pessoal. Principalmente no Tagueando. É isso aí, fique acompanhando porque os próximos episódios, cara, tá muito show de bola, você vai gostar demais. E o episódio de hoje agora com o Paulo que tá aqui conosco, você vai ver que o papo tá show, show, show. Então se prepara aí e vamos pro podcast. Bom, Paulo, queria que você nos contasse um pouquinho antes da gente começar, quem é você, com que você está trabalhando aí, como que você foi parar na Alemanha? Então, tranquilo. Bom, meu nome é Paulo Monsores, eu trabalho com desenvolvimento de software faz 12 anos. Aqui atualmente eu moro na Alemanha, mais precisamente em Berlim, capital da Alemanha, que não sei porque é a capital da Alemanha, porque aqui é uma das áreas mais pobres da Alemanha, mas acho que é muito pelo contexto histórico. Aqui eu tenho uma posição chamada Head of Engineering, que é como se fosse um gerente, né? Eu gerencio 5 times de desenvolvimento numa empresa chamada Blacklane. Né, uma multinacional, nós estamos em 250 cidades no mundo, né, mais de 50 países, e basicamente nós oferecemos na empresa a possibilidade de pessoas bucarem, né, um carro de luxo com motorista para elas irem aonde elas quiserem. Então temos uns desafios tecnológicos bem interessantes aqui. Respondendo a tua primeira pergunta, como que eu vim parar aqui? Cara, foi uma parada totalmente ao acaso, né? Basicamente, eu recebi um convite no LinkedIn para participar de um processo seletivo. Então, a primeira dica que eu dou, e você chegando aqui, cara, ter o teu LinkedIn atualizado e ter o seu LinkedIn em inglês é o primeiro jeito de você conseguir ser visto por recrutadores internacionais. Então, eles levam muito a sério o LinkedIn mesmo, muito a sério.
Então, assim, o primeiro passo é manter teu LinkedIn atualizado e deixar ele em inglês. Bacana, hein? Já vou seguir essas dicas aí. Aí, basicamente, aqui, né, o processo de contratação ele é um pouquinho diferente no Brasil. Eu vejo que o Brasil está mudando, mas aqui você faz muita entrevista. Mas assim, eu fiz 5 entrevistas, né? Entrevistas remotas. Basicamente, a primeira entrevista você faz com um RH, que é um bate-papo, né, normal. Depois eles mandam um Code Challenge, que é um desafio técnico. Basicamente, você constrói uma aplicação baseada nos requisitos que eles mandam. Aí depois de você entregar, você faz uma entrevista sobre esse teu Code Challenge, né? Eles veem a qualidade do código, começam a fazer perguntas, então aí é uma entrevista bem técnica. Aí geralmente você faz uma entrevista com um gerente, né? Pode ser um head, pode ser um director. E aí, geralmente, dependendo da empresa, você faz uma entrevista com um CTO ou com o próprio CEO da empresa, se não é uma empresa gigantesca, né? Então, é um processo para ser contratado que demora, mas é um processo bem justo, né? Você sabe se você está indo bem em cada fase, né? Eles dão esse tipo de feedback para você. E no teu caso, foi essa empresa que te recrutou pelo LinkedIn, foi a mesma que você está trabalhando hoje? Na verdade, é muito louco. É bem diferente aqui, porque o que acontece? Aqui, principalmente na Alemanha, falta-se mão de obra em muitas áreas, mas muitas áreas. Então, assim, geralmente a empresa, ela contrata uma empresa de recrutamento e seleção. Então, tem várias empresas de recrutamento e seleção aqui, e esses caras ficam olhando o teu LinkedIn. E aí, quando no meu caso, eu tava lá de boa, recebi uma mensagem de um recrutador falando: cara, eu curti o teu LinkedIn, eu acho que você daria um bom fit pra uma empresa daqui. Tá afim de fazer entrevista? Aí eu falei: tô fazendo nada mesmo, né? Então vou fazer entrevista. Então, geralmente, quem te entrevista, geralmente são recrutadores de seleção, que são empresas específicas para recrutar gente em tech aqui na Alemanha, né? Aí, algumas empresas aqui, as maiores, né, no caso a Blacklane, ela já tem o próprio RH dela, ela não trabalha com nenhuma empresa de recrutamento de seleção. Mas eu já mudei de emprego aqui, né? A empresa que me trouxe não é a empresa que eu estou trabalhando atualmente, né? Eu estou na minha segunda empresa aqui, né, na Alemanha já. Bom, você comentou ali que o LinkedIn estar em inglês é uma boa vantagem, né? Sim. Mas você já ouviu algum caso aí, enquanto você esteve na Alemanha, de alguém que não tinha, por exemplo, o idioma ainda, mas conseguiu a oportunidade? Ou realmente eles levam muito a sério você já está falando pelo menos o inglês, né? Então, assim, trabalhar em tech aqui na Alemanha é inglês. Não tem como fugir disso. É até engraçado, principalmente nos grandes centros, né? Berlim, Hamburgo, Munique, agora Düsseldorf está crescendo também. Todos os empregos de TI, eles nem põem a chamada da vaga em alemão. Esquece. Quando se fala tecnologia na Alemanha, é inglês. E aí o inglês não é que você precisa estar fluente no idioma, porque é muito difícil você ter uma fluência no idioma se você não vive um bom tempo fora, né? Isso eu aprendi aqui na marra. Eu achei que eu tinha fluência no inglês, mas quando eu comecei a trabalhar aqui eu vi, nossa, eu não tenho fluência mesmo. Mas você tem que conseguir se comunicar a ponto de explicar as coisas que você pensa, né? A fluência, eles já sabem que você vai adquirir no dia a dia aqui. Então, o inglês eu diria que é o mínimo. Você não precisa saber absolutamente nada de alemão. Hoje, que nem eu até brinco com a minha esposa. Eu cheguei na Alemanha falando nada de alemão. Aí, depois de 2 anos, eu continuo falando nada de alemão, mas eu tenho inglês fluente. E isso a Alemanha me ajudou absurdamente. Então, os empregos aqui em tech a língua oficial é o inglês, né? E o que é engraçado, você aprende
Por exemplo, na Black Lane são 300 pessoas, né? E de 44 países diferentes. Então, você vê sotaque de como as pessoas falam inglês, cara, de tudo quanto é tipo, cara. Você conseguir entender como um ucraniano fala é bem diferente de um indiano, que é diferente de um japonês, que é diferente de um cara da África do Sul, que é diferente de um italiano, que é diferente de um americano do Texas, um americano de Nova York. Então, assim, é importante que você tenha uma boa base de inglês, mas não fique, ai meu Deus, eu não tenho muita experiência, eu nunca morei fora, eu nunca tinha morado fora, e consegui fazer a entrevista numa boa. Foi um processo tranquilo. Chegando aqui, depois de 2 meses praticando muito inglês, você acaba ficando muito, muito bom, muito bom. Você comentou que nas techs eles falam inglês, mas como que é nos outros serviços mesmo? Você vai comprar um pão, vai no mercado, vai abastecer, o pessoal costuma falar inglês também? Então, assim, aí depende muito de onde você está vivendo na Alemanha. Se você for viver em cidades menores, né, cidades mais afastadas dos grandes centros, cara, você tem que falar alemão. Não tem jeito. Geralmente ainda o pessoal muito mais velho, é difícil eles falarem inglês. Eles falam alemão. Agora, aqui em Berlim, cara, você se vira muito bem com o inglês, exceto quando você precisa ir em órgãos do governo. Aí, cara, aí o pessoal não fala inglês, não. Eles falam inglês, mas eles não querem falar inglês, né? Eles querem falar alemão, né? E às vezes, é claro, você vai no médico, né? O médico, não, você está na Alemanha, fale alemão. E aí você ouve uma dessas e eu falo, aí você faz mímica, né? Eu faço mímica, aí ele vai. A minha esposa, né? Ela estudou bastante alemão, né, nesse tempo que a gente tá aqui. Então, assim, eu tenho minha esposa que é a minha salvação quando eu preciso de ajuda com alemão. Mas geralmente é em órgãos do governo ou quando você encontra alguém muito mal-humorado. Porque aqui o pessoal fala bastante inglês. Indo no posto, geralmente o pessoal fala inglês. Indo no McDonald's, o pessoal fala inglês. Então, Berlim já tá uma cidade muito internacional. Muito internacional mesmo. Já encontrou alguém que falasse português aí? Cara, tem um grupo no Slack para brasileiros expatriados, certo? E um dos canais é Berlim. Tem mais de 200 desenvolvedores brasileiros aqui em Berlim. Tem muito brasileiro. Nossa, que legal. Você chuta uma pedra, cara, embaixo dela sai 3 brasileiros. Ruby, Java. Cara, tem igrejas aqui, né? Eu sou cristão. Tem igrejas aqui que tem culto que é tradução em português. A gente tem um grupo aqui de brasileiros que se reúne toda sexta-feira, que assim, 30, 40 brasileiros. Então, a comunidade brasileira aqui em Berlim tá muito forte. E é muito engraçado, porque você faz 2 perguntas. A primeira é, você tem passaporte europeu? Não. Aí você fala, então você trabalha com TI? Sim. É o caso clássico. É o caso clássico, né? Aqui todo mundo trabalha com TI. Como que foi a questão de documentação? Foi tranquilo o processo? Uma vez que você já tinha sido entrevistado? Então, isso daí, cara, eu fiquei meio que expert em processo de imigração. Porque a Alemanha, cara, ela tem 3 tipos de visto. Então, assim, tem um visto que é um visto de procura de emprego. Como eu te falei anteriormente, a Alemanha está com déficit de mão de obra. Não tem gente. Cara, mas quando eu falo não tem gente, não tem mesmo. Tipo, não tem mesmo. Aí, o que rola? Algumas profissões, TI, matemática, enfermagem, eles permitem que você do Brasil, né, você marca um appointment no consulado alemão, que tem em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Curitiba é um consulado honorário, então a gente tem que ir em São Paulo, no caso. E você pede um visto de procura de emprego. Se você tem alguma dessas qualificações e você consegue comprovar que você consegue se manter na Alemanha por 6 meses, você ganha esse visto. Que é permitido você tá aqui sem nenhum trabalho,
Você vem só para procurar um emprego. Então tem muita gente que veio com esse visto. Mas o que é importante? Você tem que ter um curso superior. Você tem que ser formado numa faculdade. Né? Você não pode dizer assim, eu, sei lá, fiz um curso profissionalizante de 2 meses em programação web e manutenção de computadores, eu sou especialista em TI. Não, tem que ser uma formação universitária, né? Se você é mestre ou doutor, aí pelo amor de Deus, aí eles falam, venha. Esse é um tipo de visto. Aí tem outros 2 tipos de vistos. Vamos supor, no meu caso, né? No meu caso, eu recebi uma oferta de trabalho. Então, quando eu fui no consulado, eu não fui pedir um visto de procura de emprego. Eu fui pedir um work permit, que eles falam, né? Que é uma permissão de trabalho. E atrelado a essa permissão de trabalho tem uma permissão de residência. Então o processo é muito fácil. Cara, em 1 semana eu consegui meu visto para me mudar, né? A questão é... Todo o processo? O processo de ir no consulado demorou 1 semana. Em 1 semana, depois da minha primeira entrevista no consulado, eu peguei o visto. Eles mandaram meu passaporte e eu tava com o visto no passaporte. A galera pensa que a Alemanha assim, demorou 1 mês depois que eu recebi a proposta para eu me mudar do Brasil para a Alemanha. É muito rápido o processo de visto. É absurdo de rápido. Não é igual aos Estados Unidos, Canadá, Austrália, que, cara, você tem que, nossa senhora, gastar dinheiro. Eu gastei o quê? Acho que eu gastei R$300, que era o valor do visto. E foi isso. E a passagem de ir para São Paulo, né? Eu precisei ir para São Paulo. Mas foi isso, acabou. Não gastei com advogado, não gastei com nada. Porque o consulado, o que ele pede, né? Então você vai com work permit. O teu contrato de trabalho, o teu diploma, tua certidão de casado, né? Caso você seja casado, certidão de nascimento dos teus filhos, caso você tenha filho, seguro-saúde, que geralmente a empresa que te contrata ela já manda essa papelada para você, e todos esses documentos traduzidos para o alemão, né? Você leva lá as traduções. E com isso, ela analisa os seus dados. Só que aí que é uma parada que ela é um pouco tricky. Lembra que eu falei para vocês, são 3 vistos, né? Eu falei para você que tem o visto de procura de trabalho, tem o work permit, e agora na Europa, eles têm uma coisa linda, maravilhosa, chamada Blue Card. O que é o Blue Card? Ele é uma analogia ao Green Card nos Estados Unidos, né? Que é uma permissão de trabalho um pouquinho melhor. Só que como que funciona para você saber se você vai ter um Work Permit ou se você vai ter um Blue Card? Quando você submete o teu diploma e o teu histórico escolar, eles analisam se o teu diploma, né, se o grau que você tem no Brasil é equivalente a algum grau, alguma faculdade aqui na Alemanha, né? Se a sua graduação foi equivalente a alguma aqui da Alemanha, você ganha um Blue Card. Se não é, você ganha um Work Permit, né? Aí, o que basicamente faz eles reconhecerem o diploma brasileiro num alemão? Cara, você de tecnologia, se você fez tecnólogo com 2 anos e meio ou 2 anos, esqueça. A Alemanha não reconhece isso como curso superior. Tecnólogo, eles reconhecem, e dependendo do número de horas, o teu curso tem que ter mais de 3.000 horas. Tecnólogo com 3 anos, no mínimo. No mínimo 3 anos. Né? Aí qualquer outro bacharelado, né, eles reconhecem, né? Bacharelado em sistemas de informação, bacharelado em análise e desenvolvimento de sistemas, bacharelado em ciência da computação, engenharia da computação. Assim, se teu curso tem 4 anos, é muito tranquilo. Eles vão fazer a equivalência para um alemão e você vai ganhar um Blue Card. Qual que é a diferença desses 2 vistos? A diferença desses 2 vistos basicamente depois de 2 anos morando na Alemanha, se você falar o básico do alemão, você ganha um visto de residência permanente, se você tem um Blue Card. Então assim,
2 anos, depois de 24 meses, você ganha um visto de residência permanente. O que isso faz? Cara, você pode morar na Europa por tempo, na Alemanha, né, especificamente, por tempo indeterminado. Né? Você tem a tua vida aqui, você faz o que você quiser dela. E você pode trocar de emprego quando você quiser, você não precisa avisar o Foreigners Office, te dá essa liberdade. Então o Blue Card ele também te dá essa liberdade, você consegue trocar de emprego mais facilmente. O Work Permit, o teu visto fica atrelado à empresa que você está trabalhando. Então toda vez que você troca de emprego, antes de você começar na outra empresa, você precisa pedir permissão para começar a trabalhar na outra empresa. E o tempo para você conseguir a residência permanente é de 5 anos, né? E, por exemplo, se eu quiser me naturalizar alemão com Blue Card, em 4 anos eu posso me naturalizar em alemão. Com Work Permit, demora 8 anos para eu conseguir a naturalização. Então, esses são os 3 caminhos que você tem para vir para a Alemanha. Aí se você fala assim, Paulo, eu nunca me formei, eu não quis aguentar um professor mala que não sabe nada, falando o que eu tenho que aprender. Eu aprendi na vida, sou guerreiro. Então assim, o visto, você pode aplicar para um Work Permit. A única coisa que você vai precisar é pegar cartas de referência dos seus últimos 5, 6 empregadores para mostrar que você tem certa relevância na área e você aplica através disso. Né? Também é possível. Tem alguns colegas aqui que eles não têm nenhuma graduação e conseguiram um Work Permit. Bom, quando você foi junto com a sua esposa, você estava comentando, né? Uhum. Como que foi daí no caso dela, junto contigo? Vocês já eram casados? Então, isso daí é outra coisa bem tricky, né? Que é bem interessante. Primeira coisa, esse negócio de se juntar, que a gente curte no Brasil, né? Fala, você é casado? Não, só juntado. A Alemanha não reconhece, né? Você tem que ser casado de papel passado. Eu tenho união estável. Não interessa. Isso só existe no Brasil. Aqui você tem que ser casado. Porque o que acontece? Com a tua certidão de casamento, você autentica ela no consulado e aí o teu casamento, né, passa a ser válido na Alemanha. E aí tem 2 maneiras da tua esposa entrar se regularizar aqui, né? O consulado geralmente quando você é mão de obra qualificada, né, que eles falam, a tua esposa pode chegar aqui como turista junto com você, né, uma vez que você tenha a certidão de casamento tua reconhecida pelo consulado, e ela pode, aqui junto com você, ela ganha um visto dela. E o visto da esposa, ele é muito melhor do que o visto do marido, porque o visto da esposa, ela pode trabalhar onde ela quiser, a hora que ela quiser, ela pode trocar de emprego a hora que ela quiser, quando ela quiser. Então é um visto bem separado, é um visto bem da mulher, né? Que é muito legal isso. Ou se você tá meio inseguro da tua esposa, ela tá entrando como turista para se legalizar aqui, você pode pedir no consulado mesmo alemão o visto de reunião familiar. Que aí a tua esposa ela já entra com visto atrelado ao seu no Brasil, na Alemanha, e não tem problema nenhum. O que a galera geralmente recomenda quando a tua esposa vai entrar como turista é que você faça um voo direto do Brasil para a Alemanha. Né? A gente não sabia disso, né? O nosso voo, quando a gente chegou aqui, a gente fez Brasil, no caso foi São Paulo, Madrid, Berlim. A gente ficou meio com medo que lá na imigração espanhola o pessoal embaçasse, porque geralmente eles não têm essa noção, na Alemanha pode entrar, então assim, geralmente a galera recomenda quando a tua esposa está entrando como turista, que você faça um voo direto para Alemanha, né? Não vai ser Berlim, porque Berlim não recebe voo do Brasil. Geralmente você vai para Frankfurt, aí Frankfurt você vem para Berlim. Mas essa é a recomendação do pessoal em relação à esposa. E você sabe dizer como funciona no caso de quem tem filhos? Quem tem filhos, aí o passaporte, aí sim, aí você tem que fazer reunião familiar, né? Porque aí você tem que levar a certidão de nascimento da criança,
toda a documentação referente de guarda, de custódia, deixar tudo isso bonitinho, porque aí a criança também tem um stampzinho no passaporte dela. E se é Blue Card, ela também ganha um Blue Card. Então, também aí você tem que fazer reunião familiar mesmo. Aí, eu tive um amigo aqui meu que veio com as crianças, né? Vários, na verdade. E todos eles aí daí fizeram reunião familiar no Brasil. Só fazendo uma pausa, o João acabou de entrar, ele acabou chegando um pouquinho atrasado. O João ele já esteve na Alemanha em estudos. O Luiz já tava fazendo anotações ali. Tranquilo, gente. É que eu fiz uma piadinha, o Luiz tinha perguntado sobre filhos, daí ele tava anotando ali, já tava falando que tá pensando no futuro já. Entendi. Olha, pensar, cara? vou te falar uma coisa aqui sobre filhos, cara. A Alemanha, ela é um país voltado para família. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Brasil, vamos supor que eu contratava lá um analista pleno no Brasil. Salário de um desenvolvedor, vou falar ali, R$5.000 por mês, certo? Vamos supor que você tem o Luiz, que ele é casado, né? E ganha R$5.000. Aí vamos supor o João, ele é casado, tem 3 filhos e ganha R$5.000 também, certo? E nós temos o Renan solteiro, feliz da vida, e ele ganha R$5.000 também, os 3 no Brasil. Esse é o salário bruto, né? O salário líquido dos 3 é igual no Brasil, né? Não tem diferenciação porque o João ele tem filhos, o salário líquido dele é maior. E aqui na Alemanha funciona diferente. Então, por exemplo, se você é solteiro, o desconto que você tem no seu salário é maior do que alguém que é casado e é maior do que alguém que é casado e tem filhos. Ou seja, ser solteiro aqui, você vive com quase metade do teu salário líquido. Eu que sou casado, né? Aí a minha esposa continua tocando as nossas empresas do Brasil, ela não trabalha numa empresa aqui na Europa, eu tenho menos desconto. E o cara que é casado e tem filhos, ele tem menos desconto do que eu. Então, assim, todos nós podemos ganhar, vamos lá, 5.000 euros bruto por mês. Mas o que é líquido varia de acordo com a tua situação. E se você tem filho, desde o dia que você chegou aqui, você tem uma coisa que eles chamam de Kindergelden, que eles pagam, eles pagam por mês, por filho, um valor para te ajudar. Então, se você... Isso, você tem uma bolsa até os 25 anos. Até os 21 anos. Ele é pago, né? O benefício é pago. Então, isso daí é... Nossa, e assim, não é uma parada. O brasileiro chegou, ele aplicou, né, se registrou na cidade, que aqui é muito louco, você precisa se registrar na cidade onde você mora. As crianças já têm direito a isso, né? As crianças já têm direito a isso e funciona bem, é uma mão na roda para os pais. Então, assim, a Alemanha ela fica muito mais fácil para quem tem filho, para quem quer constituir família aqui, né? Porque aí o plano de saúde ele já está incluso nesse desconto. A escola ela é pública, né? Você não paga. Existem escola particular aqui, mas a escola aqui ela é pública. A universidade aqui ela é pública. Então, o salário acaba sendo para você comprar comida e pagar o aluguel. E todos os impostos que você paga são bem aplicados para custear esses serviços. Olha, então, agora a Alemanha ela tá passando, como está chegando muita gente, né? E teve também aquela questão dos refugiados, né? Que a Alemanha recebeu muita gente. Alguns serviços, por exemplo, Kita, né? Que é a famosa creche no Brasil. Tá, nos grandes centros como Berlim é difícil você achar vaga, né? Tá bem difícil. Aí, claro, o dinheiro dos impostos é bem aplicado? Com certeza, é muito bem aplicado. Você olha, você tem segurança, né? Você tem saúde, você tem educação. Mas assim, os serviços, como tá recebendo muita gente agora, tá começando a ser meio desafiador para a Alemanha para manter a qualidade, né? Porque tem muita gente chegando. Então aí fica um pouquinho mais
mais difícil. E todo mundo chega e a galera quer vir para Munique, né? A galera quer ir para Frankfurt, a galera quer ir para Berlim, né? Ninguém quer ir para a cidade do interior da Alemanha, né? Ninguém. E aí que... E até mesmo para trabalhadores qualificados, se você não sabe falar alemão, é mais fácil você se virar nessas cidades maiores com o inglês, porque as pessoas têm maior propensão a saber. Exatamente. Ao contrário das cidades menores. Exatamente. Mas mesmo cidades de médio porte, como Nuremberg ou Erlangen, que foi onde eu fiquei, o pessoal também fala inglês, mesmo nessas cidades que são um pouco menores, mas ainda assim são consideradas cidades grandes na Alemanha. Ah, não, Então, essas cidades ainda são grandes centros, né? Se você pegar, que nem Frankfurt, lá é a capital econômica da Alemanha, né? É lá que tá, Munique, esse lado é lá que tá o dinheiro. Stuttgart não é tão grande, Düsseldorf também não é. Mas assim, falando de cidades como Wittenbergplatz, que a gente foi aqui, que é perto, Teltow, essas cidades, cara, não tem jeito. Você vai falar inglês, o pessoal vai te olhar torto. Tem que falar alemão. Tem que falar Ia ser mais fácil se o pessoal resolvesse adotar aqui o inglês como língua oficial, mas acho que não vai rolar, não. Exatamente. Onde eu morei, uma vez uma vizinha minha falou pra mim, tipo, você pode até falar comigo em inglês, mas eu vou responder em alemão. Nossa, aí ajuda bastante, né, cara? Sim. Não, o João tem que falar a felicidade da vida dele, né, João? Quando você conseguiu ter 2 amigos lá que você só se comunicava em alemão. O quê? Que você comentou que dessa vez, que a última vez que você fez intercâmbio aí, que a tua felicidade foi conseguir criar 2 amigos que você só se comunicava em alemão com eles. Sim. Não, a maior parte das pessoas do Wohnheim, de onde eu morei, eles só falam alemão. Eles até sabem inglês, mas eles preferem falar em alemão porque eles estão entre eles. E os estrangeiros lá não eram tantos assim. E daí isso foi legal para ter um intensivão de alemão diariamente. Então, para você se comunicar com seus vizinhos, com as pessoas que você divide, cozinha, banheiro e outras coisas na casa, tirando o quarto, você tem que se comunicar em alemão. Não tinha muita saída, assim. Isso foi excelente. Em comparação com a minha experiência anterior, na qual tive mais contato com brasileiros e estudantes internacionais. Então, dessa vez eu diria, da primeira vez que eu fui pelo Unibrau, eu não aprendi tanto alemão quanto eu gostaria, mas dessa vez eu consegui melhorar bastante. Justamente por conta desse intensivão diário. O cara acordava no desafio já. Você não tem opção. Se você quiser se comunicar com as pessoas de casa, você tem que falar alemão, porque normalmente a gente sentava para comer na cozinha em grupos e a galera conversava em alemão porque é a língua nativa deles. Então é uma questão também de respeitar a cultura deles. Veja que interessante que tem dois panoramas, né, cara? De um lado, o João tá comentando as experiências enquanto ele tava lá em estudos. E o Paulo estava comentando que lá eles falam muito mais inglês dentro das empresas de tecnologia. Então, eu vejo que é bem interessante que no mesmo país você tem 2 idiomas, todo mundo se entende, mas ao mesmo tempo também você vê 2 cenários bem diferentes. Olha, na moral, assim, essa é a minha visão, né? Você falou, a língua universal, querendo ou não, isso pode ser pro alemão, pode ser pro brasileiro, pro americano, ela se chama o dinheiro, né? Então, assim, pra vender, cara, o alemão, ele fala até mandarim pra você, entende? A gente comprou um carro aqui, né? Cara, o cara não falava uma palavra de inglês, mas, cara, ele usou o Google Tradutor, ele desenhou. E, cara, eu comprei um carro aqui sem falar uma palavra de alemão e o cara sem falar inglês. Então, você pode ver que a parada é bruta quando o cara quer vender o que ele precisa de você. O problema é quando você precisa do cara. Aí... E assim, o alemão, ele é diferente, né? Ele é isso daí, gerenciar um time de TI, de engenheiros, de 44 nacionalidades diferentes, nossa, é brutal. Não é igual gerenciar um time de brasileiro. Porque o brasileiro, ele
a gente não é muito direto ao ponto. Principalmente quando a gente vê alguma situação que a gente está meio incomodado. A gente tenta, sabe, falar de um jeitinho legal, vai andando para um lado para o outro e não chega no problema. O alemão, cara, ele já chega na tua lata, já dando, cara, tipo, por que você tá fazendo isso? Você tem problema? E aí você recebe um jeito russo, ucraniano também. Eles são extremamente diretos. Eles eles questionam a tua liderança. Que no Brasil, assim, ó, é o chefe falando, vamos ficar quieto, hein? Vamos alt-tab no Facebook ali pra ver. Aqui, fazendo a referência à tropa de elite, né? Quem disse que o comando é teu? É isso que eles mandam na tua cara. Por que a gente vai fazer assim? Se você chega e fala porque eu tô mandando, nossa senhora, você tá morto. Você não... Nossa senhora, eles falam, quem disse que o comando é teu, meu amigo? Então aqui é bem diferente como você faz a gestão desse pessoal. Você tem que entender como funciona cada cultura. Olha, com um alemão eu tenho que falar desse jeito, eles esperam isso, é isso que eles gostam, é isso que eles não gostam. Eu falar com um ucraniano é desse jeito, eu falar com um indiano é desse jeito. Eu falar com um brasileiro no exterior é desse jeito. Eu falar com um americano é de outro jeito. Então assim, é bem desafiador, mas é muito gostoso. Nossa, eu aprendi em 2 anos de Alemanha, eu acho que em 10 anos se eu tivesse aí no Brasil. Mas Paulo, até se puder comentar, mesmo eles tendo essa abertura para serem mais diretos e criticarem você mais abertamente, mas ao mesmo tempo você também tem o lado inverso, né? Você também pode fazer o mesmo com eles. E as pessoas dessas culturas normalmente tendem a não levar isso pro lado pessoal. Qual é a tua experiência em relação a isso? Então, assim, por exemplo, um exemplo clássico de desenvolvedor. Você criou uma pull request, seja lá no Bitbucket, no GitHub, e a galera começa a comentar, né? A galera curte comentar aqui, né? Meu, no Brasil eu já vi caso de cara, nossa, ficar ofendido. Falar, olha, o cara tá querendo dar show em pull request. Meu Deus, eu não vou mais falar com você. É um xarope, é um metido, não. Aqui, cara, o cara pode te criticar profissionalmente. Mas ele vai virar pra você 5 da tarde e falar, vamos tomar uma cerveja junto? Ou às vezes ele vai falar, não, cara, eu não concordo com nada do que você tá falando. Você tá falando, ó, brócolis. Vamos, aí bate ao horário. E aí, o que você vai fazer hoje? Pô, vamos no lago? Pro brasileiro, no começo é meio estranho. Porque você fala, cara, você acabou de me criticar. Você acabou de nananã. Você tá louco que eu vou querer sair com você? Sai daqui, né? Suma, seu chato. Mas aqui não. Você destruiu o projeto, né? Tem que começar do zero. Exatamente. Então, mas eles não levam pro pessoal mesmo. Não levam. Eles são, ó, eu tô te dando um feedback profissional. Você pode me dar também, é isso exatamente o que você falou, João. Você pode me dar, você não dá porque você não quer. E aí é o nosso jeito brasileiro, né? De não querer desafiar diretamente, né? A gente quer, sabe, dar aquelas voltinhas. E dependendo do alemão, eu já recebi feedback e o alemão falou, cara, vai direto ao ponto, meu. Não precisa ter papas na língua, não. Seja direto comigo. Eu falei, então... eu tive uma experiência com isso na universidade. Eu tava apresentando um projeto que eu tinha feito ao longo do semestre. E daí o professor, que era chefe do departamento, ele simplesmente virou e perguntou qual que é a relevância desse trabalho. E daí, se você não souber responder, você já perdeu, basicamente. Zerou. Então você tem que estar preparado para esse tipo de crítica. E se ele não considerar relevante, você tem que contra-argumentar e conseguir tentar convencê-lo do contrário. Exatamente. Exatamente. Pessoal, assim, qualquer mudança, né, de país a gente tem muita visão, eu vejo que o Brasil ele tem uma influência muito forte dos Estados Unidos agora em termos de cultura. E a galera acha que vir para a Europa ai, nossa, vai ser um lindo, maravilhoso, nossa, ele mora na Europa, ele tá milionário, ele ganha em euros agora. Mas, cara, na Europa, o brasileiro, primeira coisa, a arquitetura europeia é completamente diferente da arquitetura brasileira, né? Querendo ou não, a gente tá falando de um país que em 1300 e pouco já tinha faculdade de medicina. O que era o Brasil em 1300 e pouco? Nada, não existia Brasil, não tinha Brasil. Então assim,
muito prédio antigo, a arquitetura é diferente, até o cheiro de alguns prédios é diferente do que o Brasil. Aquela questão que a gente tem, nossa, eu morava num condomínio com piscina, com academia, todo bonitão, lindão. Cara, eu cheguei aqui, isso não existe aqui, esqueça essa parada que você vai ter um negócio monumental com piscina, quadra poliesportiva, academia, salão de beleza dentro. Cara, esqueça. Europa o país ele é nivelado por baixo. A ideia deles é que todo mundo tenha oportunidades iguais. Agora, né, que tá começando a mudar um pouco isso, mas se você vem com aquele mindset, nossa, agora, meu Deus do céu, vou comprar roupa de marca, nossa, aqui não tem isso mesmo, né? O pessoal alemão ele é um dos povos que mais economiza na vida. Então, assim, é outra vibe. E outra questão também é que, ao invés de você ter a piscina no seu condomínio, que é dos seus condôminos, aqui é você pública. tem, às vezes, piscinas públicas, exatamente. Ou piscina públicas pública, lago, que são oferecidas por escola, para fazer um dinheiro a mais. Aí aqui perto de casa, né? Tem piscina pública, 5 euros, pra você ficar aí 6, 7 horas, e é isso aí. É uma outra forma de pensar. Comprar roupa, cara, você vai, aqui é uma loja, né, que a galera vai bastante, Primark, uma loja bem barata. Você, sei lá, cara, com 100 euros você compra, sei lá, umas 20, 30 peças de roupa e fica tranquilo. Móvel você vai na IKEA. Você compra na IKEA móvel. Não tem essa que o cara vai... Aí, eles entregam pra você e montam? Não. Meu amigo, você arruma um jeito de transportar no metrô e aí você mesmo monta. Porque se você chamar alguém pra fazer isso aqui, cara, é muito caro. É muito caro. É absurdamente caro. E aí que é a questão que você começa a ver o valor do dinheiro, né? Como a moeda aqui, ela vale. Eu e a minha esposa, pra gente fazer uma compra de mercado, né? No começo aqui, nós dois, gira em torno de 80 euros, 90 euros por semana. E comendo bem, comendo um camarãozinho, comendo uma carninha, comendo um franguinho, um porquinho, né? Aí você fala, Paulo, mas se você fazer a conversão, né? Aí isso daí no mercado aqui no Brasil eu também compro para R$400, eu também consigo. Mas a ideia, geralmente quem converte não se diverte, né? A ideia é você pensar, olha, com 90 dinheiros, né? Eu consigo, ou seja, com 400 dinheiros, eu passo um mês de mercado comendo muito bem, tomando vinho, que a gente gosta de tomar um bom vinho aqui, comendo carne, comendo bons chocolates, fazendo o churrasquinho brasileiro quando dá para fazer. Então, assim, é muito barato. Você tem uma refeição aqui boa por 5 euros, 6 euros. Você tem acesso a essas coisas. Então, no Brasil, cara, eu lembro, eu voltei pro Brasil, né, para visitar meus parentes. E aí eu tenho duas coisas que eu sinto muita falta que não tem aqui, que uma é o Danette, né? Nossa senhora, como eu amo o Danette. E Fandangos. E aí eu falei, vou no mercado, né? Vou aí vou no Angelone comprar aí um Danette e um Fandangos. Pô, vou com R$10, né? R$10, pô, lá na Alemanha, pô, com 10 euros, meu, compro refeição para 3 dias, 3, 4 dias, né? Vou com 10... Cara, o que você compra com R$10 no Brasil? Nada. Uma bandeja, né, que é o Danette Danone, né, 4, mais um Fandangos grande, porra, R$25. Eu falei, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Eu acho o Brasil, nessa questão, você sente uma diferença brutal. Você vai querer comprar roupa no Brasil, olha, meu Deus, roupa barata é roupa que não tem qualidade, que não dura. E aqui, roupa barata, cara, tem que ter qualidade, né? Já não aceita nada menos, o alemão não aceita coisas que não tenham qualidade, né? Então, isso pra gente entender, pra começar a se adaptar, foi difícil. Foi difícil. E voltando à questão da piscina, normalmente você tem mais essa tendência de socializar as coisas, e não ser tanto privado quanto no Brasil ou nos Estados Unidos.
Então tem o meu, com minha piscina privada, minha academia privada, não é tão comum assim. Não. Normalmente você socializa as coisas para diminuir os custos. A menos que você tenha muito dinheiro mesmo para você fazer essas coisas. Ah, sim, mas aí aqui quem tem muito dinheiro, tem um estudo aqui que fala em Berlim, porque aqui o salário ele é falado anualmente, ele não é falado como no Brasil que a gente fala por mês, né? Então, por exemplo, mais de 80% da população de Berlim vive com salário mínimo, que é em torno aí de ser entre os 30 mil euros ano, 40 mil euros ano. Apenas TI, né? Que está nos outros 20%, que aí é brutal. Aí é uma outra. Tanto que uma das reclamações em Berlim, Berlim eles falam que é a próxima San Francisco, né? O próximo Vale do Silício. O que está acontecendo aqui? Como está chegando muita gente de tech, os landlords, né, os donos de apartamento, eles estão aumentando absurdamente o preço do aluguel. Mas assim, é absurdamente mesmo. E aí o que acontece? Cara, não é todo mundo que é TI. O pessoal que não é TI não está conseguindo pagar o aluguel, porque o aluguel está um valor absurdo. Só quem é TI que consegue pagar, TI e engenheiro, né? Consegue pagar... Que é o mesmo efeito do Silicon Valley. Exatamente. Então, assim, tanto que o Google está tentando abrir uma sede aqui em Berlim, né? Está criar um campus aqui. E, cara, ele está sendo barrado. Porque se ele abrir aqui, o aluguel vai disparar absurdamente. E é muito engraçado, porque pessoas que chegaram há 5 anos atrás, por exemplo, moram num apartamento de 120 metros quadrados, pagando 800 euros de aluguel por mês. Um cara que chega agora, o aluguel disso tá quase 2.000 euros por mês. Então, é uma parada sinistra. Então, assim, Berlim está começando a ficar uma cidade tecnológica e aí vai começar a ficar cara, né? Vai começar a ficar uma cidade cara. Eu acredito que nos próximos anos a tendência é o pessoal começar a sair de Berlim, né, e começar a popular outras partes da Alemanha. Que fica inviável até mesmo para quem é de tecnologia daqui a uns tempos, que é o que já está começando a acontecer no Vale do Silício. Exatamente. Fica... assim, o salário aqui, você gasta muito com aluguel. E aí você não consegue economizar, você não consegue fazer muitas viagens que você gosta de fazer, porque o aluguel vem pressionando, nossa, absurdamente. O aluguel tanto quanto os impostos, né, que você tem que pagar anualmente. Então, é que os impostos eles são descontados no salário, né? Então, o seu salário líquido aqui você não é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, porque o imposto ele é retido na fonte, né? Então, quando você tem que ter o salário líquido, é aquilo ali. Agora, por exemplo, você comprou um carro, aí você paga o imposto do carro, né? Você tem que pagar imposto pelo carro, mas outros impostos aqui não há necessidade de pagar. Porque você tem o Steuererklärung, que você tem que fazer, que é a declaração de impostos. Daí acho que não entra a questão do salário, né? Porque já é descontado na fonte. Mas aí entra por exemplo, o carro, né? Isso. Ou você tem que declarar aluguel também, ou não? Não precisa. Não precisa. Eu fiz a declaração de imposto de renda aqui no primeiro ano que nós estávamos morando aqui na Alemanha, porque a restituição é muito boa aqui, né? Então eles restituem todo o teu custo de mudança de mobília, então vale a pena você ser restituído, né? Mas você não tem obrigação de fazer, mesmo quando você adquire carro, por exemplo, eu não sou obrigado a fazer uma declaração super, mega, ultra completa, mas eu estou declarando todo ano, né? Não quero ter dor de cabeça. E aí você tem que cuidar também, quando você está morando fora, né, de fazer a saída definitiva do Brasil, porque caso contrário você pode sofrer uma indevida bitributação, que por exemplo, meu salário daqui, né, da Alemanha, eu já tenho desconto que eu pago para a Alemanha,
E se eu não faço a saída definitiva do Brasil, o Brasil também pode falar para mim, opa, eu vou ter que dar uma mordida aí nesse teu salário alemão e aí eu tenho que pagar lá também. E vale. Sempre tem que ter um imposto brasileiro, né? Mas, olha, quando você. Eu ainda não. Eu não reclamo do Brasil, nesse caso, pelo seguinte: quando você faz a saída definitiva, você não precisa mais pagar imposto, né? É uma grande dor de cabeça também para você conseguir essa saída definitiva. Não é um processo difícil, não. Tem um prazo para fazer, né? Que você tem que fazer até fevereiro, né? Referente ao ano anterior. Mas não é um bicho de 7 cabeças, né? O bicho de 7 cabeças é quando você ainda precisa movimentar muito dinheiro no Brasil, né? Que você tem investimento, porque quando você se declara não residente no Brasil, é enviado para o Banco Central essa informação, o Banco Central informa os bancos onde você é correntista e o status da tua conta corrente muda. Você não consegue mais manipular teu dinheiro no Brasil como um residente no Brasil. Então isso daí que é bem tricky se você precisa movimentar, se você, sei lá, tem financiamento, tem empréstimo ou você tem investimentos feitos aí no Brasil, então isso daí você precisa estar ciente quando você fazer a declaração definitiva. Todo mundo migrando para as moedas eletrônicas. Aqui a galera curte também de moeda eletrônica. Nossa, aqui é uma modinha. Tem várias startups. Nossa, bom, aqui tem startup de tudo que você possa imaginar, tem uma startup, né? Porque conseguir investimento aqui também não é difícil, como é no Brasil, né? No Brasil, para você conseguir um investimento na tua startup, dependendo do caso, você tem que provar que você é profitable já, né? Que você já tem faturamento, já tem cliente. Tá? Não, pô, se eu já tenho receita, eu já tenho cliente, cara, eu não quero investimento. Deixa eu fazer por mim mesmo. E aqui não, cara. Aqui a Black Lane, né, a empresa que eu trabalho, conseguiu agora 40 milhões de euros de investimento, né? Então a gente está começando a operação na China, na Rússia, Japão, né? Então assim, claro, 40 milhões já é um pitch bem grande, né? Já passou por outros pitches, mas não é algo incomum aqui, né? Não é algo no Brasil você fala, nossa, conseguimos 10 milhões de euros de investimento, você vai falar, meu Deus do céu, é o próximo Facebook. E aqui é bem mais comum, né? Uma dúvida que eu estava conversando com um colega do trabalho, ele pediu que eu perguntar para você, como que é a questão de acesso aos serviços públicos? Por exemplo, se você sofrer, supondo, né, Deus que nos livre, mas sofre um acidente, alguma coisa, você como imigrante tem acesso aos serviços públicos, vai ter atendimento normal ou não? Infelizmente, até uma história triste, um colega muito próximo nosso aqui, ele foi atropelado por um metrô, né? Por um tram que anda no meio da cidade, né? E ele tá no hospital, tá em coma. Aqui, uma vez que você paga o teu plano de saúde, né? Que é descontado em folha, cara, você tem assistência total, 24 horas de qualquer tipo de serviço, não tem isso, tem a carência, tenho que olhar se o plano vai cobrir esse exame. Cara, eles cobrem full. Todas as vezes que a gente precisou aqui também, sem hesitação, por exemplo, Brasil, plano de saúde. Sua mulher, quando você faz com a tua esposa, eles têm a carência de 9 meses para tua esposa em relação à gravidez. Aqui, meu amigo, se você assina o plano de saúde aqui, quando você chega e no outro dia tua esposa tá grávida, cara, eles cobrem total. Não interessa que você é imigrante ou você é um alemão, cara, você tá incluído no plano de saúde, porque é público-privado, né? Mas você não precisa fazer mais nada, você fica tranquilo, entende? Então, pro resto da tua vida, você fica bem sossegado, bem sossegado. E até mesmo se você for estudante, você também pode contratar um plano de saúde que não custa tão caro assim, custa uns 170 euros por mês, que vai te dar também acesso a esse sistema. Porque como você não trabalha e não paga impostos retidos na fonte como estudante, você precisa de alguma forma contribuir com esse sistema. Na verdade, você assim, precisa de um plano de saúde. É crime aqui na Alemanha você não ter plano de saúde. É crime. Exatamente. Tem uma lei aqui. Você não pode não ter um plano de saúde.
né? Então você precisa de alguma forma estar pagando. Quando você atinge uma faixa salarial acima de 60 mil euros ano, eles te dão a opção de você contratar um plano de saúde particular. Só que uma vez que você migra para um plano de saúde particular, para você voltar para o público, é bem complicado. Porque a ideia do sistema aqui é o quê? Os mais jovens, né, estão ganhando mais, o desconto deles é maior, então eles pagam pelas pessoas que ganham menos e as pessoas mais velhas, né? Essa é a ideia. Então, se você, quando é jovem, você vai para um plano privado, você vai pagar menos lá. E aí você fica idoso, o plano privado fica muito caro. Aí você quer voltar para o público. Aí o público fala, não, meu amigo. Agora nós não te queremos mais. Né? Você não quis contribuir aí com nós, agora você não vai ganhar mais. Então, é só essas coisas que você precisa ficar um pouco atento. Bom, para a gente partir para o encerramento, que dica que você dá para quem está pensando em ir embora agora? Você comentou no começo do episódio que é bom ter um LinkedIn totalmente em inglês, né? Uhum. Mas você tem mais alguma dica assim, que você acha que é bem relevante para quem está pensando em... Não, com certeza. Assim, a primeira coisa é o meu caso, que eu recebi um convite, fiz uma entrevista e deu certo, é raridade. Eu digo, era plano de Deus mesmo para eu vir para cá. Geralmente, a galera faz muita entrevista. Faz muita entrevista mesmo. Então, assim, a primeira coisa, não desista. Né? Veio o primeiro não, tenta de novo. Então, fazer essas plataformas de Code Challenge, né? Cara, faça um monte. Faça um monte mesmo de Code Challenge. Se prepare tecnicamente, porque assim, é muito difícil uma empresa te contratar aqui para a posição de desenvolvimento sem fazer um Code Challenge. Então esteja preparado para isso. Dê uma olhada no Google, né? As questões que a galera gosta de perguntar em inglês e começa a preparar o teu vocabulário para fazer isso. Né? Começa a falar. Não tenha medo de aplicar. Assim, Stack Overflow, tem aquele AngelList, berlinstartupjobs.com. Esses sites, todos eles têm vagas e essas empresas elas estão acostumadas a tirar gente do Brasil ou de qualquer outros países para ir trazer para cá. Então assim, aplique. Faça um bom currículo em inglês, invista, pague para alguém revisar, para colocar o teu potencial, invista no teu GitHub, né, ou no teu Bitbucket, eu não sei onde você tem a tua conta, mas invista nisso, porque o pessoal realmente aprecia. Você tem um blog, invista em posts técnicos, em posts de gestão, a galera curte. E aí não pare de aplicar. Essas empresas, assim, Blacklane, estou contratando, não acho gente. Vou começar a garimpar nas universidades aí no Brasil. Manda currículo, não importa a tua experiência, se é muita ou pouca. Cara, fazendo Code Challenge, sabendo resolver problema, a galera te traz aqui. E a Europa é rápido, o processo é rápido. E uma coisa também que eles cobram normalmente é você, na entrevista, resolver um desafio na frente dos entrevistadores no quadro. Depende da entrevista, né? Depende da empresa. Eu fiz... tem empresa que eu fiz entrevista aqui que era Code Challenge, eles mandam, você faz na sua casa, não tem problema. Tem entrevista que eles querem fazer pair programming online. Eu passei num processo seletivo aqui de uma empresa grande aqui chamada Zalando. A Zalando, ela fez o whiteboard. Eles me chamaram lá, aí era um quadro branco onde eles faziam questões e eu respondia lá. Então, assim, depende muito da empresa. Geralmente, quando você está no Brasil e quer vir, eles mandam um Code Challenge, que eles perguntam, quando que você consegue entregar essa prova? E você fala, eu preciso de 3 dias. Aí você devolve, até pela praticidade, né? Porque é meio complicado ainda esses recursos tecnológicos. Ou eles fazem um pair programming, onde ele abre lá uma tela compartilhada, ele dá uma funçãozinha para você fazer e você faz a funçãozinha, né? Então
Então basicamente isso. Mas eu acho assim, investindo num bom LinkedIn, né, deixando ele em inglês, num bom currículo em inglês, estudando, fazendo bastante code challenge, né, a questão não é nem que é sorte, a oportunidade vai bater na tua porta e você vai estar preparado. Você comentou que quem tem blog, quem tem GitHub para deixar organizadinho, né? E colocar bastante material lá. E quem tem podcast, né? Bem-vindo lá. Opa, mais do que bem-vindo, hein, Luiz? Mais do que bem-vindo, hein? E aí você já... Não falando sem intenção nenhuma, né? Já vai mandando currículo, hein? Tem que resolver a barreira linguística, tem que fazer podcast em inglês. Vamos ter que fazer essa migração, hein? Nice. Estou pensando. E como é que é empreendedorismo na Alemanha? Você comentou que tem algumas empresas no Brasil. Você pensou nisso? Cara, eu penso nisso absurdamente. A primeira coisa que eu estou esperando é meu visto de residência permanente. Porque se eu abrir um negócio aqui na Alemanha agora, eu preciso aplicar por um visto de empresário. E aí o visto de empresário, a minha condição de estar na Alemanha, ela é muito ligada ao sucesso do meu negócio. E aí eu não quero ter essa pressão agora. Mas uma coisa muito legal, tem muito incentivo, você tem muito acesso a investidores aqui. As universidades estão muito atreladas a essas startups, você tem bastante ajuda em relação a isso. Um problema que eu vejo hoje é o comportamento do mercado alemão não é igual ao do brasileiro. Então você tem que entender do mercado alemão bem, o comportamento do povo. Essa parte de e-commerce aqui, cara, tá chegando agora. O alemão não é igual. Só para você ter uma ideia. No Brasil, em qualquer lugar, qualquer botequim, ele aceita cartão de débito, crédito, boleto, hipercard 24 vezes. Aqui você achar lugar que passa o cartão de débito é um passo. Você tem que sempre perguntar. Então, não é igual no Brasil. Cartão de crédito não é todo mundo que ganha no banco. Nossa, cartão de crédito é só se você tiver uma boa renda que o banco vai te dar um cartão de crédito. Então, produto bancário aqui. Cara, aqui se você põe 1.000 euros na poupança, daqui 10 anos você vai ter 1.002. É um país que não trabalha com especulação de dinheiro. Então as operações bancárias aqui são muito simples. O alemão ele curte guardar um dinheiro embaixo do colchão. Não tem várias opções de investimento. Então o mercado funciona diferente. Eu quero fazer um aplicativo para o pessoal ostentação. Cara, aqui não tem pessoal ostentação. Porque o pessoal curte andar de bike, andar de transporte público. Então a gente pensa em empreender aqui sim, mas a gente ainda está entendendo um pouco como funciona o mercado. E é claro, para empreender aqui tem que falar alemão, né? Não dá para vender pro alemão falando em inglês, né? Então, isso é. A gente está esperando aí, estamos querendo desenvolver isso daí nos próximos anos. Aí. Minha esposa vai começar um mestrado aqui numa escola de negócios aqui. Então aí a gente vai estar começando a se preparar para isso. Uma coisa que a gente está abrindo no Brasil a gente está abrindo uma empresa para trazer desenvolvedores altamente qualificados aqui para a Alemanha. Então a gente vai fazer todo o processo de validação do pessoal aí, né? Vamos falar, cara, e a ideia é, cara, você não tem perfil. Você tem que trabalhar nisso. Aí depois a gente volta e conversa. Então, assim, as pessoas que estiverem associadas à nossa plataforma realmente são pessoas que estão prontas para trabalhar fora. Cumprem todos os requisitos, já fizeram um code challenge, e a ideia é só ouvir. Cara, você precisa de um profissional que saiba do quê? Ruby, tá aqui. Java, tá aqui. Kotlin, tá aqui. Então outra coisa de dica, isso é muito legal. Cara, invista nessas tecnologias aí novas que estão... principalmente programação funcional. Isso daqui está começando a bombar absurdamente aqui. Vale muito a pena. Framework JavaScript, cara, quando a gente terminar esse podcast vai ter lançado mais uns 3 novos, né? Então,
Mas tem muita demanda de React, de Vue, de Angular, tem TypeScript, assim. React é o que mais tem demanda aqui em Berlim, tem muita vaga de React. Linguagem de back-end, cara, PHP tem a rodo, Ruby tem... Nossa, Ruby on Rails eu nunca vi tanto, tem muito mesmo. Java tem bastante, Java é muito bom aqui para empresa grande, são empresas que pagam muito bem. Vale muito a pena, e programação funcional vale a pena demais, né? E se você, o que não tem muito aqui, eu sou gerente de projeto, cara, isso daqui forget. Aqui eles rodam Agile, então assim, é Product Owner, é Agile Coach, é parte de gestão. O foco deles não é esse gerente que a gente tem na cabeça do Brasil, né? O gerente aqui, ele é técnico, ele trabalha com pessoas, ele entende de gestão, ele não é um cara mal ou menos, não, ele tem que manjar tecnicamente de gestão de pessoas e processos Agile, né? Então não tem esse perfil de gerente de projetos. Muito bacana essas dicas aí. Isso do empreendedorismo é um fato mesmo, né? Você tem que entender a cultura, como eles pensam, porque você vai acabar vendendo a solução para eles, né? Então, não, nada exemplo, mais justo que isso. Brasileiro chega aqui e fala, não, eu vou começar a vender brigadeiro. Porque brigadeiro, nossa, é demais. Cara, o alemão acha brigadeiro muito doce. E a gente acha muito gostoso. Pô, o brigadeiro é muito bom. Ele acha, não, eu vou abrir uma casa de pão de queijo com um guaraná. Cara, ele não curte pão de queijo. Pra ele é um negócio... ele curte croissant. Então, assim... as coisas de brasileiro que tem aqui, eles vendem pra brasileiro que mora aqui. Não pra alemão. Então, é fundamental entender o mercado, né? O mercado que você está se aventurando. Você sabe dizer das coisas meio por cima, assim, do que a gente comentou no episódio? O que vale para os outros países da Europa também? Então, assim, por exemplo, fala de Portugal. O Blue Card, que ele tá sendo, que eu comentei com vocês, ele é um visto que ele é válido para a União Europeia inteira. Então, assim, se você tem um Blue Card, depois de 18 meses que você vive no país que te deu ele, né, você pode mudar para qualquer outro país da Europa. Da União Europeia, né? Você tem, exceto a Inglaterra. A Inglaterra você não pode, eles não reconhecem isso. Mas os outros países você consegue mudar tranquilamente. Mas, por exemplo, Portugal e Espanha. Portugal, eles têm um visto um pouquinho diferente de residência permanente lá. Mas o processo é o mesmo. Contrato de trabalho... Você manda para o consulado português aí no Brasil e eles te devolvem um visto. Demora um pouquinho mais. Mas Portugal está numa crescente muito grande de tecnologia. O problema é que o salário de Portugal ele é muito baixo comparado ao salário da Alemanha. Então, por exemplo, um desenvolvedor sênior aqui na Alemanha, hoje você contrata ele em torno de 65 mil euros ano. Se o cara é muito bom, chega até 80 mil euros ano. Cara, em Portugal é tipo 38 mil euros ano, 40. Olha, se chegar a 45 em Portugal, você é o próximo Steve Wozniak, sabe? Você é um gênio da programação mesmo. A Espanha, ela já é um pouquinho mais complicada, porque é bem custoso para a empresa que está trazendo um imigrante. Eles têm um mercado bem mais protecionista do que os outros países da União Europeia. Então, assim, Itália é mais fácil, mas o país não está com uma economia muito boa. Então, você não vê tantas vagas para desenvolvedor ir para a Itália. Hoje eu digo assim, o quente da Europa é a Holanda. A Holanda também está com um fluxo muito grande de desenvolvedores indo para lá. E a nossa saudosa Alemanha, né? Que aqui no inverno faz menos 18 graus. Mas estamos todos contentes com a oportunidade de estar aqui. Bom, pergunta final para fechar o podcast hoje. Agora na Copa, você vai torcer para o Brasil ou para a Alemanha? Cara, Brasil na cabeça, né? 7-1 para nós agora, né? Pra nós, eu tava esperando a pergunta do Luiz, onde é que eu mando meu currículo, mas... Ô, Luiz. Não, cara, isso eu vou mandar em off.
Ô Paulo, já anota aí, ó, meu LinkedIn. Tá traduzindo agora, até amanhã tá pronto. Opa, fechado. Bom, eu queria agradecer você então, Paulo, por ter compartilhado conosco. Você é sempre muito bem-vindo. Se quiser participar de próximos episódios, primeiro você tem que arrumar uma vaga pra gente ir na Alemanha. Obrigado, gente, pela oportunidade. Estou muito feliz aí. O projeto de vocês é muito legal, muito bacana mesmo. E sempre que precisar é só chamar. Agradecendo o Paulo aí mais uma vez pela participação, por ter todas as dicas de ir pra Alemanha aí. E obrigado ao ouvinte por escutar até aqui e faça como eu, comece a traduzir seu perfil hoje. Muito obrigado pela participação, Paulo. Muito boas as dicas de como morar e migrar para a Alemanha. E também ao ouvinte que está nos ouvindo.